Olá, meus amigos, boa noite. Espero que estejam todos muito bem, conseguindo passar por este momento turbulento, duvidoso, em clima de paz e aprendizado. Hoje, dando sequência ao estudo do livro Pão Nosso, vamos refletir sobre o capítulo 87. O versículo em estudo está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo escreve 2 cartas a Timóteo e nesta segunda ele está preso em Roma e está já se sentindo assim sem forças, pressentindo o fim da sua encarnação. Paulo traz conselhos importantes ao jovem Timóteo, traz recomendações tanto daquilo que ele precisaria fazer, de como ele deveria agir e daquilo que ele deveria evitar. Conselhos que servem para cada um de nós no dia de hoje. Então, vamos refletir sobre esse versículo como se Paulo estivesse mandando um recadinho para o nosso coração. Paulo diz: "O que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros." Paulo recomenda a Timóteo para prestar atenção, estar atento ao que ele ensinou e só compartilhar esses conhecimentos com pessoas idôneas, pessoas capazes de compreender os ensinamentos e assim poder ensinar a outras. Então aqui já podemos compreender que Paulo confiava 100% em Timóteo para esta missão. Sabia que ele estava capacitado para poder sair e continuar a tarefa de pregar o Evangelho. Então pergunto a vocês, tem como passarmos um conhecimento que nós ainda não assimilamos, que nós ainda não colocamos em prática? Tem como ensinar a uma outra pessoa uma equação de segundo grau, por exemplo, se ainda não dominamos a resolução? Se nós ainda não aprendemos as regras de mais e menos, a fórmula, não tem jeito, né, gente? Então, baseado nisso, Emmanuel nos convida a ponderar, que é o título do capítulo 87 do livro Pão Nosso. Pondera sempre. Mas o que significa ponderar? Ponderar significa examinar com atenção, com minúcia, ou seja, examinar com cuidado, refletir para agir, sair da impulsividade em só reagir, avaliar, apreciar, pesar as vantagens e as desvantagens da situação. Assim, podemos perceber que já aqui no título, Emmanuel vem nos convidando a pautar a nossa vida na ponderação, na prudência, na reflexão, para que possamos agir com acerto e equilíbrio. E isso, é claro, não vem de graça. Exige de nós um maior cuidado conosco mesmo, uma atenção especial na forma como nós temos enfrentado as dificuldades, as contrariedades, os imprevistos. Exige de nós uma vigilância e uma alta análise constante de como temos nos comportado diante dos nossos familiares, dos nossos desafetos, daqueles que pensam diferente de nós. Estamos agindo ou apenas reagindo às situações que se nos apresentam no dia a dia? Pensemos um pouco. Para começar, as reflexões de Emmanuel, ele vem nos dizendo: os discípulos do Evangelho no Espiritismo cristão muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Lendo esse parágrafo, eu penso que, assim como eu, talvez muitos de vocês tenham passado pela mesma experiência que eu passei. Quando conheci a doutrina espírita, eu fiquei tão maravilhada, tão empolgada, com tanto conhecimento esclarecedor, lógico,
que logo quis sair doutrinando todo mundo. Cheguei a ficar aquela pessoa chata, pois consumia todos os livros e queria que todos lessem também, para provar que eu tinha razão, que eu falava a verdade. Isso trouxe um grande desconforto dentro da minha família, junto aos meus grupos de amigos, porque minha mãe e minha avó materna, elas eram muito católicas, minha mãe é até hoje, e chegaram a ficar sem falar comigo mais de um ano. Eu conto isso para as pessoas acham até graça. Como assim? Mas é verdade. A minha impulsividade em querer fazer com que elas acreditassem naquilo que eu estava acreditando trouxeram problemas. Naquela época, eu não tinha maturidade para entender e agia sem o cuidado e o respeito necessário. Então, Emmanuel está a nos dizer para termos prudência, cautela ao propagarmos os fundamentos da doutrina espírita. Muitos não estão prontos para receber e assimilar tais conhecimentos. E isso é um ato de amor, de caridade ao próximo, o respeito. Quando ele diz que é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento, ele vem nos aconselhar a ter cuidado, atenção com as pessoas, pois cada um abriga dentro de si um terreno próprio, particular, que talvez não esteja apto ainda a florescer e a frutificar. Só haverá frutos se a semente lançada criar raízes. E se em nossa jornada nós já conseguimos algumas raízes que nos prendem nessa busca do autoconhecimento, não podemos exigir do outro o mesmo. Respeitemos, cada um compreenderá a seu tempo. E Emmanuel continua. Claro que não nos reportamos aqui ao ato da semeadura geral, da verdade reveladora, nem à manifestação da bondade fraterna, que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos, sim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Isso não significa que não devamos compartilhar nossos conhecimentos com as pessoas que convivem conosco. Não é isso que Emmanuel está dizendo. Muito pelo contrário, ele pede que distribuamos amor, luz, entendimento. Vejamos o parágrafo seguinte. Ele diz: distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Então, espalhemos luz e tenhamos cuidado com o nosso mundo íntimo, com os nossos pensamentos, com as nossas memórias, que afloram sem que prestemos muita atenção, sem que prestemos a atenção necessária, o cuidado necessário. Memórias que geram conflitos, dúvidas, memórias que despertam medos, julgamentos, maldades. Acolhemos com amor e afeto os nossos pensamentos e questionemos mais. Busquemos com sinceridade as respostas às nossas dúvidas, respostas para aqueles incômodos que certas pessoas despertam em nós, dando atenção aos nossos sentimentos e às nossas atitudes, não ao que os outros estão fazendo. Quando perdemos tempo querendo compreender a ação do outro, nos comparando com os outros, descuidamos da nossa casa mental. E aí somos invadidos pelas trevas, que são os pensamentos de menos-valia, os pensamentos que geram pessimismo e escuridão na nossa mente. O cuidado que nós devemos ter com a nossa casa, com a porta da nossa casa, para que nós não nos envolvamos com a casa dos outros. Vigiemos, o nosso primeiro compromisso é conosco mesmo. Continuemos com Emmanuel. Lembremos-nos de que o próprio mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviriam. Jesus conhecia muito bem aquelas pessoas. Ele separava a multidão dos seus discípulos. Em várias passagens do Evangelho a gente vai ver
Jesus se dirigindo à multidão de uma forma e no recinto, no cuidado ali com aquele grupinho dos seus 12 discípulos, ele falava de uma forma diferente. E ainda ali, ele também separava mais alguns. Ele sabia que tinha que ter o cuidado com eles. No Monte Tabor, por exemplo, Jesus se faz acompanhar apenas por Tiago, Pedro e João. Ele não levou os demais, porque ele sabia que eles não seriam capazes de compreender aquele momento da transfiguração. E ainda assim, ao descerem do monte, o que Jesus faz? Recomenda que eles não comentassem com os demais o que eles acabavam de presenciar, porque eles não estavam prontos. Jesus era cuidadoso, prudente com todos. Nesse sentido que Paulo faz as recomendações a Timóteo, para que ele fosse cuidadoso ao transmitir os ensinamentos do Cristo para as pessoas que ele encontrasse, que ele falasse com doçura, que ele falasse de uma forma que as pessoas pudessem compreender. Jesus trouxe uma mensagem nova para a gente e nós estamos aí tentando compreendê-la até hoje, porque nossa maturidade espiritual ainda é bem pequena. Então, que sejamos prudentes e cuidadosos com aquilo que nós transmitimos e revelamos aos outros, pois muitos não estão ainda em condições de compreender. Isso vale também para nossas exigências. Às vezes somos tão exigentes com o outro, queremos que ele entenda, que ele veja da forma que a gente já consegue ver. E as coisas não funcionam assim. E finalizando, Emmanuel diz: é necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, agem com prudência nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos, estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Então, meus irmãos, o nosso destino é um só, a perfeição. Mas a estrada a percorrer vai depender de cada um de nós. Vai depender do amadurecimento que a gente já atingiu. Vai depender do esforço, do discernimento, da vontade, da atenção, da disciplina, da disposição que cada um de nós adotarmos para percorrer esse percurso. Então, continuemos no esforço de levar luz e esclarecimento, mas guardemos a certeza de que nós não vamos conseguir iluminar a todos, pois cada um receberá a luz que seus olhos dão conta de absorver. Muita luz cega. Que a nossa luz, o nosso conhecimento, seja para clarear ideias, despertar corações e não para ofuscar. Tenhamos esse cuidado ao tocarmos almas que pensam e creiam diferente de nós. Exercitemos a prudência e o cuidado. Essa era a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês hoje, as reflexões que eu fiz junto com algumas pesquisas na internet, buscando essa luz do entendimento da doutrina para nossos corações primeiro e depois para os corações das pessoas que nós amamos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê coragem nesse propósito de sermos cada dia melhores. Um abraço bem carinhoso a cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus.